Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Ai, Mônica, quando a gente alcança um patamar, a gente acha que vai subir de degrau e, na verdade, a gente fica ou estacionado ou volta, né? Agora a gente ouve falar em especialistas debatendo uma nova campanha para reforçar a necessidade do uso de máscaras e isolamento social diante do crescimento do coronavírus no Brasil. Mônica, bom dia. É isso, Carla, bom dia a todas. Pois é, o crescimento dos casos de Covid em alguns lugares do Brasil está acendendo a luz amarela, né? E médicos e especialistas já estão debatendo essas iniciativas para tentar reforçar na população a necessidade de radicalizar alguns hábitos como forma de evitar o contágio. Veja bem, né, Carla? Não estamos falando de lockdown, de fechar nada, estamos falando do seguinte: cada um faz o seu papel, cada um se cuida e cuida dos outros, né? O Todos pela Saúde, que é uma organização que foi formada depois da epidemia do coronavírus e que reúne nomes como o Dr. Paulo Chap, diretor do Sírio-Libanês, Sidney Klasner, diretor do Einstein, Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, Drauzio Varela, que dispensa apresentações, vários especialistas, eles discutem uma nova e massiva campanha para que as pessoas, adivinha, né, usem máscara, se sair, fiquem a pelo menos 1,5 metro, 2 metros dos outros, deem preferência ao ar livre, tudo que nós já sabemos, né, o Todos pela Saúde já fez uma campanha forte, né, que é aquela usar a máscara salva, que era estrelada pelo Drauzio Varela. Agora, infelizmente, esses hábitos, eles têm observado, os médicos que estão atendendo mais pacientes de Covid, que esses hábitos estão sendo deixados de lado pelas pessoas, pelas boas notícias que a gente teve nos meses recentes, de queda de casos, etc. Então, queda de casos não é que acabou tudo, mas muitas pessoas estão encarando dessa forma e estão relaxando bastante nesses cuidados. Então, nós já comentamos aqui, né, hospitais privados de São Paulo que começam a encher de novo, alguns dobrando o atendimento, a Grande Florianópolis com picos de casos de Covid, enchendo UTIs, hospitais em Recife adiando cirurgias eletivas, os especialistas apontando, como eu disse, sinais de crescimento aí da síndrome respiratória. A Fiocruz também apontando o crescimento da síndrome respiratória em algumas capitais, não algumas, muitas, né? Aracaju, Florianópolis, como a gente disse, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Salvador, Belém, São Luís, São Paulo com sinais de crescimento a médio prazo. Então, são sinais mais fortes em alguns locais, moderados em outros, mas há sinais preocupantes, né? Nós estamos nas vésperas das eleições, mudamos um pouco de assunto, mas o vírus está aí, indiferente ao assunto que a gente elege como prioritário, está circulando e é preciso cuidados que, segundo os especialistas, estão sendo relaxados, né? Gente se encontrando com um amigo para almoçar, jantar sem máscara, para festa, para encontros restritos, mas todo mundo pertinho, e na situação mais perigosa de todos, que é pertinho sem máscara, né? É o que mais leva à contaminação. Então, a gente aí, quer dizer, estamos vendo na Europa segunda onda, novas restrições mais drásticas. Então, para a gente não chegar nesse ponto aqui, eles veem a necessidade disso, de reforçar na população a adesão a desses hábitos tão simples, né, Carla? Tão simples e que a gente tem realmente descuidado. A gente sabe que algumas falas, elas reforçam talvez um comportamento um pouco mais arriscado, né? De minimizar a pandemia, de dizer que, na verdade, isso é frescura. Mas aí, Mônica, eu estava conversando com a Sheila fora do ar, e quem é a população? A população é a gente, né? E muitas vezes a gente acaba relaxando, mesmo sem querer, alguns desses hábitos, e isso coloca a gente em risco também. Por exemplo, tudo bem, lavar as mãos, a gente criou um hábito muito forte, usar álcool em gel, mas assim, lavar todas as compras depois de fazer o supermercado, por exemplo. Todo mundo faz isso ainda? Pois né? Tirar o sapato e deixar ele na porta de casa. Isso. Será que a gente continua fazendo com aquele mesmo empenho que a gente fazia no começo da pandemia? Pois é, a gente estava aqui conversando fora do ar, né, Mônica, sobre um pouco desse relaxamento mesmo. Acho que todo mundo começou, todo mundo, né? Muita gente tinha práticas ali no começo ou no pico da pandemia que eventualmente foi abandonando nas últimas semanas. Exato. E a gente se enxerga um pouco nisso também, sabe? Bom, é delicado, né?
Outro dia um diretor da Folha falou para mim, será que você não está com viés de disponibilidade, que é aquele fenômeno que tudo que acontece perto de você acha que está acontecendo no mundo inteiro? Eu falei, pode ser, né? Porque eu tenho visto todos os meus amigos, eu recebo convite todos os dias para ir jantar, para ir almoçar, para ir se encontrar. Tá todo mundo se cuidando, então podemos nos encontrar sem máscaras de perto. Eu tenho evitado, né? Agora, tenho conversado com os médicos, estamos vendo os sinais, estamos vendo os números, os especialistas estão falando que é exatamente isso. Classe média relaxando, festas no litoral norte para 12 mil pessoas. Quer dizer, tudo isso vai lá na frente reverter, e a gente sabe como esse negócio começou devagar em março e de repente deu um pico. Então, está todo mundo preocupado que isso possa ocorrer de novo. Há alguns sinais preocupantes, então, tentativa de convencer as pessoas a seguirem com esses hábitos simples, mas que são muito preciosos. Isso aí, Mônica. A Mônica Bergamo volta a participar da nossa programação amanhã, nesse mesmo horário, ou a qualquer momento, né? A depender do noticiário. Um beijo, Mônica. Bom trabalho. Um beijo. Vamos lá. Tchau.